Disciplina. Imprescindível compreender a função da luta em nosso aprendizado quando na peregrinação terrestre para que a fé e o amor não sejam palavras vazias e inúteis em nossos lábios. Recordemos que o primeiro favor da proteção divina a benefício da alma que se candidata à renovação e ao resgate no mundo expressa-se na prisão corpórea, em que o espírito, condicionado às leis orgânicas, sofre temporariamente a redução da própria liberdade. Internado num instituto doméstico, é defrontado não somente pelos afetos que lhe estimulam a caminhada, mas também pelas algemas das aversões profundas que assomam aos laços consanguíneos, liquidando antigos débitos. E da infância à juventude, e da mocidade à velhice fisiológica, a alma é surpreendida de 1000 modos diferentes por dificuldades e dissabores, aflições e feridas, a conta de lições preciosas que lhe conduzem o entendimento à paz e à sublimação. Não te iludas nos dias rápidos com que a experiência humana te favorece. Aprendamos a recolher pedras e espinhos, como quem sabe que deles surgem o ouro da experiência e as rosas da alegria, riquezas de nossa marcha. A educação é longo processo de trabalho, entre o dever e a disciplina, em que a dor é sempre a nossa mestra prestimosa e benevolente. Se esposaste, assim como Cristo, a senda de redenção, ergue o pensamento ao alto e segue, estendendo o bem. Não te esqueças de que Ele mesmo, nosso divino mestre, não viveu entre os homens sem perseguidores e adversários. Mas dos inimigos gratuitos que lhe feriram o coração, fez a moldura sublime para o amor que nunca morre, do qual envia até nós, cada dia, a luz que nos clareia a rumagem para a vida imperecível e triunfante. Prece antes e depois. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não te converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que depois não se te transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se te transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor que te ilumine o coração, para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão, sem reservas, a fim de que depois não se te expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Todos fazemos preces, depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime que na grande angústia erguer-nos-á para a alegria soberana capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade. Dever. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nas atividades do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei da reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal para recordar apenas o bem e a bendita oportunidade de trabalho e edificação nos patrimônios do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor,
conquistando afeições preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima a todos os corações. Na hora do desânimo. Desânimo e ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se fomos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que por agora somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiam dentro dela a competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar a advertência determinada nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado, em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões. Mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos. E toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos, tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Ação e oração. Sempre muito importante a oração por luz interior no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente, no entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana, a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu que te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance, pela obtenção de trabalho digno, que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação,
o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela.